Bom dia, meu irmão, minha irmã. Bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 14 de setembro, da 24ª semana do Tempo Comum, porém hoje a igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. Ou seja, nós exaltamos, cantamos, bendizemos, porque pelo mistério da cruz nos veio a salvação, a libertação, é destruída em nós a escravidão, o pecado, a morte, e nos dá a possibilidade de ter esta chave, que é a cruz, parece até um formato de chave, não? Acesso ao céu, a porta do céu, a vida eterna. Por isso, se a gente não compreende bem a festa de hoje, não entendemos o mistério de amor de Deus e a obra de salvação que Ele quer que realizar em você e em mim. Por isso aqui, a liturgia não é que exalta, adora, como a gente faz na Sexta-feira Santa, adoramos o lenho da cruz, né? Beijamos, fazemos o gesto de beijar a cruz, mas não estamos, claro que é um instrumento horrendo, não tanto de matar alguém de tortura, mas por meio desta morte terrível, aquilo que era antes instrumento de dor, de morte, agora se torna instrumento de salvação, porque Cristo quis salvar-nos e entrou no mistério da cruz. Por isso, cruz é tudo aquilo que me lembra dor, sofrimento, doença, morte. São realidades que eu não aceito, que me esmagam, que me superam, que vão além da minha razão. Mas aquele que entra no mistério da cruz descobre que ela é instrumento de salvação. Por quê? Porque com a cruz mata em nós, ou dá a oportunidade de começar a produzir em nós esta morte do nosso homem velho, das escravidões, das paixões e tudo, para que eu viva uma vida ressuscitada, apoiada em Cristo, na fé, na sua palavra, estar agarrado a Ele. Por isso a liturgia da palavra de hoje, a primeira leitura, é do livro dos Números, capítulo 21, do versículo 4 ao 9. Aqui o povo, como não aceita que Deus os tirou do Egito, mas colocou no deserto. Ou seja, esse Deus que prometeu salvação e libertação, em vez de fazer um caminho curto, passar para um lugar melhor, não colocou o povo no deserto, porque o Senhor queria ensinar o seu povo, falar-lhe ao coração, para que eles descobrissem o que tinha no coração, que é a gente de serviço dura, que de verdade estavam enfermos, mas não percebiam. Por quê? Porque o deserto é figura de todas as tentações. Tentação da falta de pão, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, parece que a vida vem do alimento, não? A cruz redimensiona aquilo que eu penso que é o melhor, que é a razão, crucificar a minha razão. E crucifica os meus afetos. Porque, olha, não adianta idolatrar nada, nem ninguém, numa situação de deserto, porque ninguém pode me socorrer, me salvar. Todos no deserto somos necessitados de que o Senhor olhe por nós, nos socorra nas nossas necessidades. Por isso o Senhor quis ensinar o povo no deserto a ter uma relação com Ele de tal modo que aprendamos a nos apoiar nele, não no dinheiro, não no trabalho, não nos afetos, não. Por isso aqui a leitura apresenta o povo que começa a murmurar contra Moisés e contra Deus, dizendo que, olha, por que você nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto? Melhor termos morrido lá. E o Senhor, vendo da murmuração deste povo, providencia serpentes abrasadoras, pelas serpentes que mataram a muitos. E o povo pede socorro a Moisés que interceda para que o povo não morra. Aqui é interessante. No fundo, esta murmuração, esta reclamação do povo, é o povo se colocar mais inteligente, melhor do que Deus. Se eu fosse Deus,
não faria o que Deus está fazendo? Como é que pode conduzir um povo pelo deserto? Que coisa mais estranha. Se eu fosse Deus, faria. Este é o problema. Deus vê a rebeldia desse povo, que não se deixa conduzir e levar, não são rebanho do Senhor, que Ele conduz como pastor. Por que esta necessidade de descobrir isto? Porque o pecado original é o pecado da rebeldia. O homem, seduzido pela serpente, pelo demônio, achou sedutor a ideia de se realizar, ser feliz sem Deus. Porque comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é reivindicar para si uma autonomia, uma independência. Sou independente de Deus, não dependo mais dele. Eu decido o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. O pecado do homem é de rebeldia, de querer usurpar o trono de Deus, me colocar no lugar de Deus, no seu trono. E as coisas têm que ser como eu quero. Se eu fosse Deus, faria diferente, assim por diante. E aqui o Senhor quer que este povo aprenda que a vida vem dele, se agarrar nele, não? Estar pendente dele. Por isso aqui, como que o povo pediu a Moisés que intercedesse, e o que Deus pede para que Moisés faça? Coloque uma serpente de bronze numa haste. Aquele que olha para a serpente ficaria curado. Mas não é só um olhar, o ato apenas de ver, não. É um olhar com a fé. Não se trata apenas com os olhos, eu diria, da carne, mas os olhos do espírito. Olhar as realidades à luz da fé. Isso é que salva o homem de murmurar, de reclamar. E a cruz não esmaga o homem. Se ele de verdade enxerga o grande segredo do porquê que Deus providencia a cruz da vida dele. E este é a grande sacada. Quem aprende isto está mais em paz e feliz. Quem defende coisas, a vida do seu jeito, o mundo do seu jeito, nunca vai entender. Ele vai fazer como o povo, murmurar. Por isso, esta serpente de bronze, colocada numa haste, é a figura de Cristo que será levantado da terra, nós veremos agora no Evangelho, para dizer que não é apenas olhar fisicamente, mas é um ato de fé. É aqui que se trata. O escasso em jogar-se na fé. E o Senhor nos socorre e nos ajuda. O Evangelho de hoje, do Evangelho de São João, capítulo 3, do versículo 13 ao 17, é o diálogo de Jesus com Nicodemos. E aqui diz Jesus, está respondendo a Nicodemos, ninguém subiu ao céu, nascer aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Por isto, Jesus é aquele que o Pai envia para que o povo, as nações, descubram o que Deus pensa, como que Deus age, o amor de Deus, contemplar o amor de Deus. Mas isso nos é revelado em Cristo. Não se chega a um conhecimento racional, intelectual. Aqui, Nicodemos é um grande rabino, estuda as Escrituras, mas desconhece muita coisa porque não entra no que é o coração de Deus. A pedagogia de Deus, eu diria, tem uma alma, tem um coração, que é fazer com que o homem esteja unido a Deus de tal maneira, saber que a minha vida vem dele, e ele providencia tudo o que eu preciso. Claro que na nossa precariedade, na nossa fraqueza, nas nossas debilidades. Porque o Senhor não tem problema com a nossa fraqueza. A nossa fraqueza, preenchida com a graça de Deus, é capaz de qualquer coisa. Por isso, viver uma vida crucificada não é ser masoquista, mas é matar em mim as paixões, desejos e vontades, para que o Senhor me dê este espírito. E se eu não estou mais fechado em mim mesmo, me abro a ação desse espírito em mim, poderei fazer coisas extraordinárias. E aí continua Jesus este diálogo de Nicodemos, dizendo que como Moisés levantou a serpente do deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que neles creem tenham a vida eterna. Significa, o próprio Jesus admite, eu sou a serpente de bronze colocada na haste,
porque poderia parecer um atrevimento chamar Jesus de serpente, mas esta é a pedagogia de Deus. Enviou seu Filho não para triunfar, para ter poder, para ter dinheiro, mas ele entrou no último lugar, foi desprezado, maltratado, cuspido, chicoteado, crucificado. E ele aceita isto porque ama, porque o engano do demônio foi convencer Adão e Eva que Deus não era amor. Porque se Deus me amasse, deixaria eu fazer todos os meus gostos, desejos, vontades, apetências. E a maneira de Deus matar em nós a nossa idolatria, o nosso egoísmo, a nossa soberba, nosso fechamento em nós mesmos, para abrir-nos ao Senhor, é a cruz. A cruz redimensiona a nossa vida. Eu não sei se eu estou conseguindo passar e explicar a importância da cruz. Ela é algo que demole as nossas paixões para que esta mesma paixão agora já não esteja doente, já não esteja escrava. Não? Você sabe que tem remédios que ardem para curar, não? Pois é a cruz. A cruz é este mistério. A cruz é aquele que crucifica a sabedoria humana. Entrar no impossível, na total confiança em Deus. Porque parece que Jesus, às vezes, perde algo absurdo, como aquele jovem vai e vende teus bens e dá aos pobres. Que absurdo! E várias outras frases de Jesus do Evangelho, dar a outra face, tanta coisa. Porém, o mais importante, se eu não entro na cruz e vejo que Deus me socorre, então tudo aquilo que lembra dor, sofrimento, cruz, é aí o terreno que o Senhor pode fazer fértil para nós, para nos dar uma experiência de Deus profunda na nossa vida. E aqui Jesus diz não, que justamente este olhar para Cristo na cruz não é algo mágico, mas é contemplar o amor de Deus por mim. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito não, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Significa, não, que olhar para a cruz é ver como Deus, até que ponto Deus me ama. E este amor em mim me faz estar livre das paixões, desejos, idolatrias. Mas esta coisa do bem-estar é muito sedutora e muito perigosa. Nós poderíamos cair na idolatria. Como que Deus nos purifica, nos faz estar alerta, combatendo a cruz. Por isso espero que esse grande mistério da cruz nos ajude, nos eduque, destrua em nós o pecado e a morte e nos abra para que esta graça de Deus de verdade haja em nós e dê os frutos que o Senhor pensou. Por isso, cristão, colocamos cruzes na nossa casa, nos nossos ambientes. Alguns carregam a cruz no pescoço, no bolso, não sei. Mas é um símbolo para lembrar que a minha salvação, a minha felicidade, custou o sangue do único Filho de Deus que me amou. E quero que hoje este mistério da cruz seja patente na tua vida e na minha. E por isso o segredo da felicidade não vem no dinheiro, o poder das melhores casas, do melhor, não. O segredo da felicidade é estar em Deus, unido nele. Ele é a felicidade do homem. Eu espero que o Senhor de verdade nos ajude nessa festa de hoje a colocar a nossa vida, a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Porque o Senhor, com a cruz, quer destruir todas as nossas seduções, escravidões, idolatrias, porque Ele quer para nós. Ele é um Deus ciumento e nos quer só para Ele. E a cruz ajuda muito. A cruz redimensiona. Diante da cruz tem que aparecer a fé. O soldado, vendo Jesus como morria, este é verdadeiramente o Filho de Deus. E o povo de Israel, que ia na sinagoga, no templo, lia a Torá, desce aí da cruz. Se é verdade que você é Filho de Deus, faz um milagre, desce da cruz. E aqui o soldado vê que nesta morte de Cristo manifesta a natureza de Deus que é amor. Eu espero que nós também tenhamos esta experiência, que a cruz não seja algo caro a cada um de nós.
Por isso eu farei hoje como oração, a oração coleta da missa de hoje da festa da exaltação da Santa Cruz. Ó Deus, que para salvar a todos dispusestes que o vosso Filho morresse na cruz, a nós que conhecemos na terra este mistério, dai-nos colher no céu os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.